Quantos estão com muito frio aí? Diga amém. Quantos acham que o ar-condicionado estava gelando o seu pé? Diga amém. Não era só eu não, tá vendo? O ar-condicionado estava gelando o seu pé? O meu pé está congelado, irmãos. Está com frio. Irmãos, bom dia mais uma vez, amém? Como o bispo disse, né? Bom é estarmos na casa do Senhor. Não existe lugar melhor para nós estarmos. Sempre quando nós decidimos estar na casa do Senhor, vir congregar, com certeza isso sempre será a nossa melhor escolha, amém? E eu quero hoje, nessa manhã, eu quero começar aqui esse momento dizendo para você que você faz parte da escolha de Deus. Hoje, nessa manhã, eu quero ministrar a respeito da escolha de Deus. Sempre quando nós falamos de escolha, nós sempre falamos da nossa escolha, não é verdade? Mas nessa manhã eu quero trazer essa mensagem, algo que tem sido ministrado ao meu coração há algum tempo, a respeito da escolha de Deus. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são o que, irmãos? Escolhidos. Há um tempo atrás, acredito ali que mais ou menos no meio da pandemia de 2020, eu participei de uma live, fui convidada por uma igreja a participar de uma live. E nessa live as pessoas faziam ali as suas perguntas, né? Para que eu pudesse estar respondendo. E teve uma pessoa ali, eu acredito que uma jovem, até porque da forma que a menina falou, né? Falou, olha só, fulana de tal está fazendo uma pergunta difícil, bispa. Ela disse, a pergunta dela era a seguinte, ela falou assim, bispa, se a palavra do Senhor diz que Deus não faz acepção de pessoas, como você explica que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Se a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, e o Senhor ele não faz acepção de pessoas, por que Cristo fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Quantos podem responder a essa pergunta? Vira para o irmão que está do outro lado e fala, meu irmão, você faz parte do chamado de Deus. E você é uma escolha linda que Ele fez, amém? Então é sobre isso que nós vamos discorrer nessa manhã. Creio que no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter convicção dessa escolha, desse chamado. Nós precisamos ter convicção do propósito de Deus nessa escolha que Ele fez, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar nessa manhã, render ao Senhor, Pai, toda honra, toda glória, Deus, por esse momento tão precioso aqui na Tua casa. Senhor, obrigado, ó Deus, por cada momento desse culto, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que o culto, ó Pai, ele não é para homens, ó Deus, o culto é para o Senhor. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar o Teu nome. E através, ó Deus, dessa disposição do nosso coração, a Tua palavra, ó Deus, nos mostra que o Senhor é aquele, ó Deus, que tem prazer, Deus, de habitar no meio dos louvores do Teu povo. O Senhor é aquele que tem prazer, ó Deus, de falar, ó Deus, conosco. Senhor, e que nesse momento, ó Deus, do culto, que eu tão somente seja um instrumento do Senhor, para ministrar a palavra que o Senhor tem para cada um de nós. Porque cada um de nós que aqui estamos, fizemos a escolha para estar. Senhor, e nós viemos aqui debaixo de um propósito do Senhor. E que esse propósito, ó Deus, que é de cultuar o Senhor e receber a Tua palavra, que o nosso coração esteja, Deus, aquecido, para que a Tua palavra venha e cumpra o propósito pelo qual o Senhor está enviando ela nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. João, capítulo 15, verso 16. Bom dia para você também que está aí na sua casa, amém? Que está aí cultuando o Senhor. Talvez você não esteja nem em casa, você esteja em algum outro lugar, um hospital, ou até mesmo no trabalho. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Todos encontraram, irmãos? Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Jesus diz assim, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem o que, irmãos? Frutos. E o fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que vocês pedirem em meu nome.
para completar esse versículo, vamos lá em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. No mesmo Evangelho aí de João, só que agora o capítulo 1, verso 12. Quero fazer um complemento, né, dos versículos aqui. Que Jesus diz assim, né, através de João: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de quem, irmãos? A saber, os quais creem no seu nome. Então, quais são, ou qual é o critério que Deus usa para essa escolha? Se muitos são chamados e poucos são escolhidos, quando nós lemos esses versículos aqui, nós vemos que ainda que fazem parte de capítulos diferentes, é como se um completasse o outro, não é verdade? E a palavra do Senhor diz que a escolha do Senhor para nós, querido, está na resposta de fé do nosso coração. A todos quantos creem no seu nome, Ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus. A graça nos chama, a graça é Jesus Cristo. A graça chama todos e da forma que nós estamos. E eu quero discorrer aqui o exemplo de 3 homens de Deus que foram chamados por Ele. E como a graça, né, fez esse chamado e como a fé levou eles a serem escolhidos. Homens que fazem parte, né, desse rol maravilhoso aí dos 12 discípulos, mas que eram também, querido, homens como nós somos. Homens cheios de medos, de falhas, de temperamentos diversos, mas que quando foram alcançados, quando foram chamados pela graça, a fé levou eles a escolher, a serem escolhidos pelo Senhor. E o primeiro exemplo que eu quero falar aqui é a respeito de Mateus. Quantos aí, né, já ouviu falar do apóstolo, do discípulo Mateus aí, amém? Então, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9. Eu quero falar de 3 discípulos. Aí você pode talvez aí já começar a imaginar, né, na sua mente, o pouco que talvez a palavra fala de cada um desses discípulos. Você pode aí estar talvez enumerando, né, algumas características, né, especiais desses discípulos, como qualidades, defeitos. Eu vou falar de Mateus, eu vou falar de Tomé e eu vou falar de Pedro. Quando nós falamos de Mateus, qual é a primeira característica que vem à sua mente a respeito desse homem? Quantos já ouviu falar de Mateus? O que Mateus era? Um cobrador de impostos. Tomé, quando nós falamos de Tomé, qual é a principal característica aí que vem na sua mente? Ah, quem é Tomé, gente? Incredulidade. Olha só, e fazia parte dos discípulos e era incrédulo? E Pedro, irmãos? Quem era Pedro? Qual é a principal característica desse discípulo aí? Impetuoso como uma tempestade. Então vamos lá ver como foi o chamado de Mateus. A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 9, diz assim: saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, na casa ali de Mateus, de Levi, foram comer com ele os seus discípulos e muitos outros publicanos, que são cobradores de impostos, e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim quem, irmãos? Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não o quê? Sacrifício. Pois eu não vim chamar justos, porque já estão justificados, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aqui nesse momento aqui nós vemos o chamado de Mateus. Mateus era aqui um jovem, como a maioria dos discípulos aqui,
Eles tinham menos que 30 anos, todos eles. E Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era ali um publicano, mas judeu. E por ser judeu e ser cobrador de impostos, ele era considerado pelos seus compatriotas, pelos judeus, como um traidor. Como alguém que trabalhava para os seus opressores, trabalhava para Roma. E uma fama que os cobradores de impostos tinham, querido, era de ser corruptos. Eles tinham a fama de pessoas ali que cobravam muito além do que a dívida que a pessoa tinha. E esse além que eles cobravam, eles embolsavam essas diferenças. De maneira que eles iam enriquecendo de uma forma ilícita. Então as pessoas não confiavam, não acreditavam de forma alguma nos cobradores de impostos. Só que a Bíblia não nos conta qual era as atitudes de Mateus. A Bíblia não chama Mateus de corrupto, a Bíblia não chama de Mateus ali um trapaceiro. A palavra do Senhor somente diz que ele estava trabalhando, ele estava ali na coletoria ali, Jesus passou e chamou. E quando Jesus chama, Mateus dá uma resposta de fé, ele levanta e vai. E no momento que as pessoas olham ali, né, porque no momento que Jesus chama Mateus, a palavra diz que Jesus foi ali, né, numa comunhão na casa de Mateus. E por Mateus ser uma pessoa muito influente, tem muitos amigos publicanos também, e pecadores, essas pessoas também foram de encontro ali à sua casa, porque Jesus estava ali. E no momento que as pessoas viram ali, os fariseus viram aqueles homens ali, eles questionaram, falaram, olha, como assim? O seu mestre, ele senta com pecadores e publicanos, com cobradores de impostos? E Jesus dá uma resposta clássica, né? Eu vejo que a manifestação de Cristo na terra, querido, foi para mexer as águas, foi para mexer nas estruturas e quebrar com a religiosidade, porque eu quero dizer para você que religiosidade, ela não te leva a lugar nenhum, mas uma vida consagrada, uma vida que crê na graça, na escolha da graça na tua vida, ela faz toda a diferença, porque quando você crê na graça, a fé te leva a ser transformado. E foi isso que Jesus respondeu para esses homens, ele falou, olha, eu não vim chamar justos, não, eu vim chamar foi pecadores para o arrependimento, porque esses precisam. Não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Querido, e quantos talvez aqui de nós temos o nosso passado, ou talvez até mesmo o nosso presente, porque ainda nós não decidimos aí, não tivemos ainda a coragem de ter uma resposta de fé ao chamado de Deus na nossa vida. E talvez nós pensamos, não, quando eu mudar essa situação, eu vou para Cristo. Quando eu conseguir me libertar dessa situação, eu vou para Jesus. Quando eu deixar esse pecado, eu vou consertar a minha vida, eu vou para a igreja, eu vou ter um outro momento, eu vou responder sim ao chamado do Senhor. Mas Jesus diz, querido, que sem Ele nada nós podemos o quê? Fazer. Então repete comigo e diz assim, a graça, mais forte, a graça me chama do jeito que eu estou. E a fé na graça me leva a ser transformado, amém? Então vira para o teu irmão e fala assim, meu irmão, você está entendendo isso? Talvez hoje você carrega, querido, um sentimento de culpa, de acusação terrível. Eu imagino como foi o processo de Mateus na caminhada dele com Cristo. E Jesus chama esse menino para ser líder. Todo mundo que olhava para Mateus, com certeza ali, olhava para ele com um olhar de dúvida. Tipo, quem é esse? Que esse aí, olha, ele é um corrupto, ainda assim que as pessoas não sabiam verdadeiramente se, por ele ser cobrador de impostos, ele era um corrupto. Mas nós temos a tendência de julgar as pessoas por aquilo que nós achamos que ela é, sim ou não? Eu não vou falar nem por aparência. Porque aqui, talvez Mateus não tinha aparência de corrupto. Ele era um cara bem vestido na época, né? Porque para ocupar a posição que ele tinha uma posição importante, ele tinha recursos, era um cara inteligente. Alguns estudiosos falam que o temperamento desse rapaz era melancólico, então era um cara que prezava por segurança. Era um cara que prezava, sim, pela lógica.
que as coisas para ele tinham que ser muito certas. Mas as pessoas julgavam porque ele era um cobrador de impostos. Querida, eu quero dizer para você, eu não sei como tem sido a sua caminhada com Cristo. Talvez muitas pessoas tenham olhado para você e tenham julgado você pela sua postura, pelo seu passado, ou talvez até mesmo pelas suas atitudes atuais. Eu quero dizer para você, fica firme, querido. Creia na escolha da graça na tua vida e busque cada dia mais se fortalecer na fé, porque a fé nos leva a ser transformados. Amém? Que rapaz incrível esse Mateus. Eu estou num momento de muita graça aí, que eu estava assistindo uma série, até falei um pouquinho a respeito dela aqui, que quem ainda não tinha baixado aí, pudesse baixar, porque está em todos os aplicativos, está em todas as plataformas, né? É The Chosen, os escolhidos. E ela está na 2ª temporada, agora concluiu, e ela fala um pouquinho a respeito dessa escolha. E a forma, né, que eles trazem Mateus de uma forma de um cara tão inteligente que chegava a ser meio bobo. Mas que quando Jesus chama, ele não pensa 2 vezes. Ele levanta e segue. Eu quero te dizer algo nessa manhã, querido. Você que está aqui, você que está cultuando na tua casa, você que está em Cristo. Eu não sei como você está em Cristo, mas eu quero te dizer que a graça te chamou para estar. E a graça, querida, ela não é uma substância. A graça se chama Jesus Cristo. E aí nós vimos a escolha de Tomé. Quando nós falamos de Tomé, muita gente chamou ele de incrédulo. Eita! Como caminhar com Jesus e ser incrédulo? Porque Jesus mesmo falou, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, não é verdade? Tomé aqui é um outro, querido, melancólico. É outra pessoa que precisa de certezas, que precisa de segurança, precisa de coisas concretas. Nós não sabemos como Tomé foi chamado, pouco se sabe da vida de Tomé, o que nós sabemos é o que a Bíblia diz. Mas nós vemos que Tomé era uma pessoa de extremos, era uma pessoa que tinha devoção porque ele seguia Jesus, mas era uma pessoa que em tempos ele tinha dúvida. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, a fé não pede sinais, a fé não pede provas, quem pede sinais é a dúvida. E Tomé sempre que duvidava, ele pedia um sinal de Jesus. Eu acredito, querido, que o maior desafio de Tomé era a dúvida. Mas a dúvida nunca impediu Tomé de seguir a Cristo. A dúvida nunca impediu Tomé de seguir Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que muitas vezes tem dúvida de quem Cristo é. Ou talvez muitas vezes você tem dúvida que Ele está com você. Querido, eu quero dizer que você não está pecando. Se a sua dúvida é uma dúvida genuína, que você quer vencer essa dúvida, peça ao Senhor sinais, porque os sinais o Senhor vai dar a você, para que a tua fé seja alimentada, para que a tua fé seja fortalecida. Tomé não era incrédulo, querido, ele era uma pessoa que prezava por segurança, ele precisava de ver para crer. E aí fica uma coisa meio estranha, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, não é verdade, irmãos? Mas ele era um discípulo. E quando nós vemos as manifestações de Tomé na Bíblia, quando Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, que ele está ali, né, consolando os discípulos, falando para eles não se preocupar, para que eles pudessem ter paz, acreditar nele e acreditar em Deus. Jesus fala, olha, vocês sabem para onde eu vou, o caminho para onde eu vou, porque vocês também vão para ele. Tomé fala assim, Senhor, que caminho é esse? Que caminho que o Senhor vai e como nós vamos, se nós não sabemos qual é o caminho? Põe a mão no teu coração, feche seus olhos. Diga assim, Senhor Jesus, obrigado. Porque o Senhor tem muita paciência com as minhas dúvidas. Mas eu quero te dizer que mesmo na dúvida, eu creio. Amém?
Jesus vira para Tomé e fala assim: Tomé, como que você não sabe, meu filho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Tomé, a não ser por mim. Tomé, então, eu creio. Outro momento que nós vemos de Tomé. E é interessante como Cristo trabalha com cada um de nós, querido. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A graça nos chama, e chama todos nós. E a forma que o Senhor trabalha conosco, querido, não é de uma forma igualitária. Deus não é democrático, não é? Todo mundo igual. Você é igual ao seu irmão? Dá uma olhada aí para ele. No mínimo, você é mais baixo ou mais alto do que ele, sim ou não? Hoje eu estava fazendo um vídeo com um bispo aqui, fazendo uma chamada, e eu estava tentando ver se eu ficava do tamanho dele. Porque, na medida, nós temos a mesma altura, 1,70 m. Mas eu acho que ele está encolhendo. E aqui no vídeo a gente não encaixava, né, no tamanho. Querido, nós não somos iguais. Por isso Deus nos trata de forma, querido, diferente, porque Ele sabe do que nós precisamos. Quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu para os 11, para os 10, melhor dizendo, porque Judas já tinha se enforcado. Jesus sabia que Tomé não estava. Fala comigo, fala assim: Jesus sabia que Tomé não estava na casa. Jesus sabia. E Jesus aparece. E quando Jesus aparece, os discípulos ficam ali naquela felicidade. Senhor, né, faz aquela festa e Jesus, né, aparece, traz as boas-vindas. Olha, a palavra se cumpriu. E Jesus fala: olha, vocês daqui uns dias, daqui 3 dias, vocês vão para Jerusalém. Ele traz ali uma direção. E Jesus come ali com esses discípulos e Jesus vai embora. Se a gente pode dizer isso, né, porque ele é onisciente. E aí, quando Tomé chega, Tomé chateado, poxa vida, as minhas dúvidas agora que estavam acabando, e o meu mestre morreu, meu Salvador morreu, ainda assim que ele falou que ressuscitou, mas cadê? Eu não estou vendo nada. Tomé ali naquela frustração, naquela tristeza, ele chega na casa. E os discípulos ali, querido, extasiados, com o seu coração explodindo de alegria. Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé. Ele esteve aqui, Tomé. Jesus ressuscitou como ele havia dito, Tomé. Os discípulos daquela felicidade, querido, gigante. Ali eufóricos. Quantos aqui, né, em alguma situação, você estava tão feliz, tão eufórico com a situação, e quando você falou para alguém, essa pessoa olhou e falou assim: para que tudo isso? É como derramar um balde de água fria, né? Então, mas o que é isso? Vocês bateram com a cabeça na parede? Se eu não ver, olha, as suas mãos, né, o buraco ali, né, que os cravos fizeram em suas mãos. Se eu não colocar a mão do lado, de forma alguma eu vou crer. Porque se é verdade, eu quero viver o que vocês estão falando. Se é verdade, eu quero ver também pessoalmente. Mas ainda eu quero ver além, eu quero colocar a mão ali onde os cravos entraram. Se é verdade isso, eu quero ver. Eu não acredito se eu não quero, irmãos, ver. E talvez, querido, na sua caminhada com o Senhor, quantas vezes você falou isso? Falou: Senhor, eu não acredito se eu não ver isso acontecendo comigo. Senhor, por que isso acontece com fulano? Por que isso acontece com Beltrano? Senhor, e comigo não acontece. Querido, se o seu coração é como um coração de Tomé, que é um coração, querido, que luta constantemente para crer, porque sabe que a sua natureza ela tem a tendência de estar segura com aquilo que é real, com aquilo que é concreto na grande verdade, porque real o Senhor é.
Você precisa ver para crer. Eu quero te dizer, querido, peça sinais, porque repete comigo, diz assim, ó, a dúvida é que pede sinais. A fé não precisa disso. Então põe a mão no seu coração e fala assim, coração, escuta o que eu estou te dizendo. É a dúvida que precisa de sinais, e não a fé. E Jesus aparece, agora com Tomé na casa. Porque Jesus conhece Tomé. Jesus te conhece. E antes de falar com todos, Jesus fala, olha, Pai seja convosco. Tomé deve ter ficado... Quando Tomé fala, Senhor, Jesus fala, não, Tomé, peraí. Vem cá, você não queria colocar a mão? Coloca o dedo aqui, ó. Vem, põe a mão também no lado. Tomé, não seja incrédulo, Tomé. Seja crente. Tomé, mas tu vai ter que lutar muito, não é verdade, meu filho? Para caminhar comigo. E eu quero dizer que eu admiro a sua insistência, porque a sua insistência mostra que você não vai desviar do caminho, porque você crê, a dúvida não tem vencido a tua fé, Tomé. E Jesus olha para ele, olha, o seu cargo vai ser mais pesado, mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Quem é você? Você é alguém que tem uma má reputação e que está caminhando com Jesus e está difícil? Você é alguém que tem muita dúvida no caminho? Ou você é como Pedro, o pescador, o sanguíneo, o cara impulsivo que falava que os seus defeitos eram expostos para todos, porque todo mundo sabia quem Pedro era. Por ser explosivo, falador, ao mesmo tempo que era uma pessoa amável, uma pessoa que as pessoas gostavam de ter perto, do nada ele explodia, na verdade, as pessoas às vezes até ficavam com medo de Pedro, porque era uma pessoa explosiva, uma pessoa inconstante, na mesma hora que estava ali firme e fervoroso, Senhor, eu estou disposta a morrer contigo, ainda que todo mundo aqui, Senhor, te deixe. Eu não, eu jamais vou te deixar. Senhor, eu sou daquele que o Senhor pode contar comigo o tempo todo, porque eu jamais vou te deixar. Pedro, eu te conheço. Na hora que vier a pressão, você fica com medo. E você sai correndo. Mas, eu acho lindo quando Jesus fala isso para Pedro. Jesus fala assim para ele, né? Depois que o galo cantar, ele vai negar ele 3 vezes, né? Ele fala assim, mas Pedro, quando você se converter, repete comigo, temperamento é algo que amadurece. Pedro inconstante, explosivo, falador. Mas um homem que quando o Espírito Santo veio sobre ele, a primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. Um homem que quando foi cheio do Espírito Santo, aonde a sombra desse homem passava, curava os enfermos. Um homem que quando foi cheio do Espírito Santo, seguiu Jesus, querido, até a morte. E Jesus fala para ele, quando ele dá essa palavra, fala, Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, eu nunca vou te deixar. Jesus fala assim, Pedro, vai acontecer algo. Olha, todo mundo vai embora, inclusive você. Mas eu quero te dizer, Pedro, que quando você se converter, quando o Espírito Santo vier na tua vida, quando você crê o que a graça pode fazer contigo, você vai ser um instrumento meu na vida dos outros. Você vai se converter e vai fortalecer os seus irmãos. Querida, eu quero dizer para você, eu não sei quem você é. Eu não sei com qual desses personagens você se identifica. Ou talvez você se identifique com um jovem rico, não é verdade?
que está ali, Senhor, eu sou uma pessoa tão boa, eu nunca fiz mal para ninguém. Tudo que a tua palavra fala a respeito do próximo, eu pratico. Senhor, mas o que eu faço? Eu estou na dúvida, será que eu sou salvo ou não? Jesus fala, então, vende tudo que você tem, vai dar aos pobres e segue-me. E aí você está falando, Senhor, mas eu tenho muita coisa. Porque na grande verdade aqui, querido, o jovem rico não precisava de vender nada. Ele só precisava reconhecer que a fé não estava em Cristo, mas estava no que ele tinha. A segurança dele eram os bens que ele possuía. Quem é você? Porque a palavra do Senhor diz, abra comigo, Efésios capítulo 20. Efésios capítulo 20, hein, irmãos? Efésios capítulo 2. Efésios não tem 20 não, tá, irmãos? Se for procurar e não achar, não. Só vai até o 6. Efésios 2, verso 8 até o verso 10. Aí eu quero que você repete aqui comigo as duas primeiras frases. Vamos lá? Pois vocês, mais forte, pois eu, fala, pois eu sou salvo pela graça, por meio da fé. E isso não vem de mim. Isso vem de quem? De Deus. Eu sou salvo pela graça, a graça me chama. A fé me leva a ser escolhido, mas essa fé é um dom e eu preciso buscar ela em Deus, como Tomé fazia, para vencer a sua dúvida. E ele continua dizendo, é dom de Deus, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. Aí repete comigo, porque somos criação de Deus, realizada em Jesus Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Sabe por que o Senhor nos chama? Sabe por que a fé que nos leva a ser escolhido? Para que nós possamos praticar as obras que o Senhor já preparou, para que nós pudéssemos praticar antes da nossa criação. Sabe quando Davi diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e me levanto. Eu acho lindo quando ele fala, onde eu posso me esconder do Senhor? Se eu vou lá no mais profundo do abismo, o Senhor está. Se eu subo no mais alto dos montes, o Senhor também está. Senhor, as Tuas obras são admiráveis. E eu digo isso com convicção. Eu sei que todos os meus dias foram escritos no Teu livro, e todos eles determinados, enquanto nenhum deles ainda o que, irmãos? Eu nem existia. E o Senhor já fazia menção do meu nome. Deus tem coisas maravilhosas demais para a tua vida e através da tua vida. Querido, rompa com os seus medos, do juízo dos outros, do apontar de dedo dos outros. Rompa com a dúvida. Busque amadurecer no seu temperamento. Entenda que o Senhor te chamou e Ele quer te escolher. Você precisa dar a sua resposta de fé. Porque a fé, ela nos transforma. A graça me chama, querido, do jeito que nós o que estamos. Na verdade, nós vemos aqui cada um, né, no seu dia. Jesus foi que me tem, segue-me. Mas é a fé que nos transforma. Olha só o que diz, eu quero concluir aqui com esse verso de segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Todos encontraram? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 17 e 18. Diz assim, ora, este Senhor é o Espírito.
Aí repete comigo. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo aí, o Senhor é o Espírito. O Espírito está em você? Se o Espírito está em você, onde o Espírito está, aí a liberdade. A liberdade para que Ele possa mover. A liberdade para que Ele possa transformar. Porque é pela glória do Senhor, a manifestação da glória desse Deus em nós. Nós somos transformados de glória em glória. Porque quando o Espírito de Deus está em nós, nosso rosto, querido, é desvendado. Nós olhamos para o espelho e agora já não vemos mais nós mesmos. Nós vemos Cristo em nós e através de nós. E é essa glória que nos transforma e nos leva a ser aquilo que Deus propôs para que nós sejamos, querido, aquilo que o Senhor planejou para que o propósito dele se cumpra na nossa vida e através da nossa vida. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, meu irmão, é tempo de você deixar ser transformado de glória em glória, porque o Espírito do Senhor está sobre você, e onde o Espírito está, aí há liberdade. Quantos querem isso, querido? Aplauda o Senhor, fala, Senhor, eu quero essa transformação, eu quero, Senhor, eu não quero ter mais dúvida de quem eu sou. Eu não quero mais, Senhor, parar na minha caminhada pelo que as pessoas dizem ao meu respeito. Senhor, eu não quero parar mais por causa do meu temperamento, Senhor. Senhor, eu não quero confiar naquilo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho vem do Senhor e para o Senhor é. Fique de pé em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, querido. Não somos nós que o escolhemos. É Ele que nos escolhe. E a todos quantos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele deu a estes o poder de ser chamados Filho de Deus. Poder de filho. Que tem a primazia da salvação. Mas muito além da salvação, porque é o maior milagre que nós podemos viver, a salvação. Deus tem para mim e para você aqui propósitos muito maiores do que talvez eu e você estejamos vivendo. Vida sem propósito, querido, é uma vida sem sentido, é uma vida vazia, é uma vida frustrada, é uma vida que não tem brilho. Mas quando nós entendemos quem somos e o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida, nós entendemos que o Espírito do Senhor está sobre nós. E onde o Espírito está, aí a liberdade. Ore agora, querido. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eis-nos aqui, Pai. Ah, Senhor, eis-nos aqui. Pai, nós sabemos quem somos. Nós sabemos, ó Deus, de onde, ó Deus, o Senhor nos tirou. Pai, nós sabemos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, através da graça, o Senhor nos chamou. E muitas vezes, ó Deus, nós olhamos para nós mesmos e duvidamos desse chamado, porque olhamos para nós com a misericórdia humana, com o amor humano. Senhor, nós não entendemos, ó Deus, que o Teu amor é um amor imensurável, que a Tua misericórdia, Senhor, ela se renova a cada dia, e é, Senhor, por causa dessa misericórdia, ó Deus, que nós não somos consumidos. Senhor, que nesta manhã nós possamos, ó Deus, Pai, dizer sim a esse chamado através da fé. Senhor, porque através da fé tudo é possível. Senhor, a fé, ó Deus, ela tem poder, ó Deus, de transformar, Senhor, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que muitas vezes, ó Deus, com os nossos, ó Deus, olhares, com a nossa visão humana,
Senhor, é algo, ó Deus, impossível de ser transformado. Senhor, mas a tua palavra diz, ó Deus, que tudo é possível que crer, porque a fé não está, Senhor, em quem somos, a fé não está, ó Deus, em quem nós somos, a fé está em quem o Senhor é. Senhor, e agindo, Senhor, quem impedirá? O Senhor é aquele que despedaça as resistências, o Senhor é aquele que quebra maldições, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que cura, que restaura, o Senhor é aquele que alimenta o nosso espírito, o Senhor é aquele que cura a nossa alma, o Senhor é aquele que nos diz: eu te amo, você é meu, você é meu, você é importante, você tem valor, a tua vida para mim é um valor imensurável. Ainda assim que as pessoas olhem para você e não acreditam mais em você, ainda assim que o teu passado possa te condenar, eu quero te dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que, oh querido, o universo, o mundo, os demônios se levante contra você, eu quero dizer para você que agindo o Senhor na tua vida, quem vai impedir? Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, move, Senhor, nessa manhã, oh Deus, na vida de cada um de nós, despedaça todas as mentiras do inferno, Senhor, toda acusação do diabo, Senhor, fortaleça, Senhor, oh Deus, o meu irmão no seu físico, oh Deus, nas suas emoções, no seu espírito, Senhor, que todo sentimento de inferioridade, Senhor, seja agora despedaçado, Senhor, esse que se sente, ó Deus, uma pessoa desprezada, uma pessoa sem valor, Senhor, que nesse momento, ó Deus, a tua palavra nos diz, ó Deus, que onde o teu Espírito está, aí a liberdade, o Espírito Santo move, ó Deus, envolva, Senhor, a vida, meu Pai, do meu irmão nessa manhã, ó Deus, esse Espírito que vai transformar todo sentimento de rejeição, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de abandono, Senhor, ó Deus, vai transformar, ó Deus, esses sentimentos, ó Deus, em sentimentos, ó Deus, de aconchego, ó Deus, um sentimento, ó Deus, de paz, um sentimento de amor, de alegria, porque a tua palavra diz, meu Pai, que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Senhor, antes do nosso nascimento, o Senhor já fazia menção do nosso nome. Senhor, e o Senhor diz, ó Pai, que nós somos teus. Senhor, que nessa manhã, ó Deus, pela fé, ó Deus, Pai, que nós possamos nos apropriar da nossa escolha, porque nós somos, ó Deus, nós fazemos parte daqueles que muitos, ó Deus, que foram chamados, mas também nós fazemos parte, ó Deus, daqueles poucos, Pai, que são escolhidos, porque nós decidimos crer nessa eleição. Querido, ore agora com o irmão que está do seu lado, fortalece o seu irmão em oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece a vida do meu irmão, ó Deus, dê a ele poder de luta, ó Deus, acalma o coração do meu irmão nessa manhã, ó Deus, que as dúvidas, que as dificuldades, que os problemas, ó Deus, não possa, Senhor, de forma alguma roubar dele a fé, Pai, que ele seja, Deus, como Tomé, alguém